De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com o advogado Rafael Prodóximo. Rafa, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde a você que está aí na sua casa, nos acompanhando. É sempre uma alegria muito grande voltar aqui, estar aqui para falar da coisa que eu mais gosto da minha vida, que é direito. Então, vai ser um papo muito agradável, tenho certeza. E aproveito para te convidar a participar, mandar tua pergunta, mandar tua dúvida, que nós hoje sairemos daqui esclarecendo todas as pessoas que assim quiserem participar. Rafa, a gente está aí, né? Período eleitoral, ano eleitoral, não é? Com toda a complexidade aí, em especial do calendário eleitoral, né? Você já atuou na política aí, em especial também nesse período, né? Ajudando aí na organização partidária. E a gente sabe que é uma legislação que perdeu um prazo, esqueceu um documento, chegou fora do horário. Não tem choro, não tem jeitinho, não tem vela que dê jeito, ou é tudo corretamente feito ou não é. Exatamente, Lu. É até importante a gente falar disso, né? Para aqueles que me conhecem, eu sou advogado de formação de carreira, mas eu estive no Legislativo, né? Nessa atual legislatura. Para todos que estão participando, esse ano eu participo da eleição como cidadão, né? Assim como você que está aí nos acompanhando, que não será candidato, eu participo da eleição como cidadão e como profissional, estamos à disposição sempre para as campanhas eleitorais. Na última eleição, o meu escritório trabalhou, né, na campanha eleitoral da majoritária e do legislativo, nós organizamos, e é exatamente isso que você falou, Lu, é uma corrida contra o tempo, né? Uma corrida contra o tempo dos partidos políticos, da estrutura administrativa dos partidos políticos, que nessa época é possível de terceirização, e dos candidatos na busca do voto. Então nós temos várias pessoas, né, para garantir a democracia, que ela aconteça através do sistema eleitoral, correndo em busca de alguma coisa. A administração dos partidos legalizando e nos prazos, cumprindo os prazos eleitorais, para, assim como você disse, a apresentação de documentos, juntada de declarações, certidões e assim por diante. O candidato na busca do voto popular para conseguir atingir quociente eleitoral, atingir representatividade dentro dos partidos e conseguir se eleger. Então, eu penso ainda, você falou aqui na TV também, né? Eu lembro que nós temos hora, nós temos prazo, né? A Justiça Eleitoral, antes do início da propaganda gratuita de TV, ela estipula em uma portaria, uma resolução, falando à TV que vai participar, o horário de entrega da mídia, né? Antes nós tínhamos a entrega das mídias físicas, hoje nós não temos mais essa obrigatoriedade, é possível, na última foi, e acredito que essa seja possível subir em drive também, né? Que é armazenamento na nuvem, mas é a hora e é o dia e a hora, porque o operador da TV tem que programar com o arquivo do programa eleitoral e a editora, a produtora tem que cumprir fielmente esse prazo. Filiação, Rafa, né? Até dia 6 desse mês. Então a gente tem visto aí uma intensa rotatividade, dança das cadeiras aí no período eleitoral, porque se não tiver filiado até o dia 6, Exato. Não pode disputar a eleição. Exatamente, Lu. É uma coisa para ficar claro para você que está nos assistindo. A legislação eleitoral, ela exige o prazo mínimo de filiação de 6 meses daqueles que desejam concorrer a uma eleição. Então, a pessoa que quiser ser candidato, por que é até o dia 6 de abril? Porque a eleição é dia 6 de outubro. Então, 6 meses antes, né, desse pleito, todo mundo tem que estar filiado. E além do prazo de filiação, nós temos também o prazo de registro de estatuto dos partidos que mudaram. Aqui em Batatais, dificilmente nós vamos ter isso, porque geralmente os estatutos são mudados pelas federais, pelas estaduais e assim por diante. Então, aqui ontem eu assisti à sessão da Câmara e a gente está vendo, né, que também tem um outro prazo em aberto, Lu, que finda também agora no dia 6, que é a janela eleitoral. Né? Nós temos na Câmara Municipal vários vereadores que estão mudando de partido. Né? Ontem mesmo eu assisti e via vereador Vladimir de Menezes, vai para o Progressistas, né? Inclusive um abraço ao Vladimir, eu vi ele cobrando o André Calçados para fazer a filiação dele. Por quê? Porque ele precisa de mudar de partido antes do dia 6. E por onde que é feito essas mudanças? Antigamente, nós tínhamos lá a ficha abonada, né? Que você pegava a ficha da pessoa, assinava, um membro mais velho vai lá, assina, abona. Nós temos isso ainda hoje, mas de uma forma
mais, não teatral, mas de uma forma mais simbólica da filiação. Por quê? Porque a filiação hoje ela é eletrônica. Ela é feita pelo sistema do FiliWeb, que cada partido tem a sua senha e o seu acesso dentro do FiliWeb, né? Então, o Progressistas, por exemplo, tem que usar a sua senha para filiar o vereador Vladimir, a vereadora Marilda, MDB. Eles têm que fazer essa filiação dela dentro do sistema eleitoral, porque dia 6 não pode mais mudar de partido. E por que a gente fala de janela eleitoral? O que é janela eleitoral? Que vocês vão ouvir bastante aí nesse período, né? Que é a famosa dança das cadeiras. Olha, para onde que o candidato vai para disputar a eleição? É porque os partidos são donos das cadeiras. Os partidos são proprietários das cadeiras dentro de uma Câmara Municipal, do Congresso Nacional no geral, a gente pode falar. Então, o eleito, ele não pode mudar de partido sem perder o mandato, a não ser em um período de janela eleitoral. Então, a lei faculta ele e permite que 6 meses antes do pleito, ele possa mudar de partido sem perder a cadeira, sem perder o mandato, né? Nesse momento, a gente sempre fala que a cadeira se personifica no eleito, né? No mandatário. Então, é por isso que as pessoas da cidade vão vendo essas trocas, essas manifestações. Olha, eu era do MDB, eu era do PP, agora fui para o PSB, para o PSOL, para o PT, e assim por diante. Por quê? Porque o candidato ele busca o partido que mais combina com a sua ideologia e que também, claro, que o possibilite se eleger, né? Uma questão interessante aí que a gente observa, né, justamente essa, né? Olha, o cargo pertence ao partido, aí a gente vê que muitas vezes acontecem as brigas internas, não é? A gente tinha no passado uma questão que não havia esse pré-requisito, né? Então também tinha uma mudança pós-eleitoral aí de assentamento, e eu acho que a única regra que foge hoje é a questão de partidos não existentes, né? Olha, você teve um partido fundado, aí se cria uma possibilidade de migração, exato, né? Ou quando fusão, isso. Ou quando há um pré-acordo aí que de fato o partido libera o sujeito para mudar. Isso também pode ocorrer. Pode acontecer, acontece. As famosas expulsões podem acontecer, ainda que amigáveis. É uma manobra jurídica que se tem para tirar do partido a cadeira e passar para o representante, né, para o mandatário. A fusão também é uma possibilidade, né, ou a criação de um novo partido, uma filiação de um novo partido. Antigamente também era uma coisa que acontecia diferente, que o filiado, para se desfiliar, precisaria de pegar uma assinatura, uma carta de desfiliação, né, ao órgão partidário, à diretoria do partido. Hoje, ela já não é mais obrigatória. Basta eu me filiar em um novo partido que automaticamente substitui a minha filiação antiga. Então, por exemplo, eu, Rafael, sou filiado ao Progressistas. Se eu me filiar amanhã diretamente com o diretório do PSB, eles substituem sistematicamente, automático, a minha filiação. Então, eu de progressista, eu passo a ser filiado ao PSB. Entendido. E é bacana isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem uma fragilidade aí, né? A gente teve notícias há um tempo atrás, por exemplo, que tinham filiado o presidente Lula ao PL. Né? É verdade. Saiu aí nos jornais do país, né? Uma pessoa foi lá com a senha de filiação, tinha acesso a isso e fez essa ação. É uma questão problemática aí no sistema. Exato, é uma questão, acho que tecnológica e problemática no sistema, e eu penso que é uma grande falha, porque uma surpresa quando eu fui eleito, Lu, e a gente enfrenta até hoje, e vou carregar para sempre, eu e meus familiares, é que existe uma lei que ela proíbe o acesso aos nossos cadastros bancários, por exemplo. Então, a partir do momento que você disputou uma eleição e se elegeu, vereador, prefeito, deputado, senador e etc., é lançada uma trava no nosso sistema financeiro,
onde somente gerente geral de agência pode ter acesso às nossas contas. Ah, Rafael, por quê? Eu fui pesquisar isso, porque eu cheguei no banco em determinado momento, ninguém conseguia resolver meu problema, porque eu ia no caixa, a moça falou, ó, tua conta é travada, não tenho senha para acessar. Ah, fala com o outro. Ah, tua conta é travada, não consigo. Até eu chegar no gerente geral e ele me explicar, falando, olha, é o seguinte, é porque tem uma lei, né, que eu sou pessoa politicamente exposta, e por esse fato, as informações bancárias sigilosas, elas se tornam muito mais sigilosas e muito sensíveis. Então, somente um gerente com acesso geral consegue acessar. Por quê? Porque antigamente, as pessoas usavam isso de forma pejorativa. O cara, às vezes, tinha uma dívidazinha no banco, tinha algum débito, eles acessavam o sistema, tiravam isso daí e jogavam na campanha. Falavam assim, olha, o candidato X é caloteiro, não paga suas dívidas, está devendo, inclusive, no banco. Então, com isso lá atrás foi um problema, criar uma legislação que impedisse isso. Eu acho que esse fato da filiação é uma coisa que precisa, né, tecnicamente, né, através dos sistemas, ser mudada, né, através de algum aceite, né, não sei, hoje nós temos a plataforma do Gov, que é uma plataforma totalmente, que interage todos os sistemas federais, talvez em um futuro aí distante ou mais ou menos perto, nós temos os dados eleitorais vinculados ao Gov também, e que seja possível, né, é uma falha, eu acho que precisa ser resolvida. Porque imagine o seguinte, né, vou falar de uma questão aqui prática, Rafael vai ser candidato a prefeito pelo PP, tá certo? Chega nos 45 do limite da filiação, vai algum maluco lá e te filia em outro partido. Exato. Né? Dentro do prazo, mas no limite final. Ninguém se atém a isso, passa a data do prazo de filiação, e aí, como é que fica legalmente isso? Né? Vai ter que entrar com uma ação, exatamente. Vai ter que entrar com uma ação junto ao Tribunal Eleitoral, demonstrando boa-fé, mostrando que foi uma falha, que foi entre aspas, um golpe, alguma coisa assim, visando o prejuízo político, e o juiz eleitoral vai ter que decidir de acordo com o que ele vê de provas ali, né, para que não seja, por exemplo, uma alegação sobre, tipo assim, que ia para lá só para, como que pode dizer assim, esquentou, não é esquentar o nome, blefou, né, blefou e foi, e aí viu que não deu certo, tenta usar, mas se de fato foi o que aconteceu lá nos prazos, foi não foi combinado, foi um golpe, foi uma ação de má fé, eu acredito que é possível, obviamente, uma ação, né, uma ação eleitoral, mas é bem possível ser revertido também, mas é uma dor de cabeça sempre para o candidato. Sim, né? É uma dor de cabeça enorme. E é uma falha grande do sistema aí que pode gerar problema, né? A gente falou de uma candidatura majoritária, mas às vezes pode acontecer isso, né, com vereadores, etc., que, né, satura a justiça eleitoral para a solução de um problema que não seria necessário, né, de outra maneira. A Karina colocando uma questão aqui também interessante, a gente falou da questão de filiação, né, que uma filiação anula a anterior. Isso. E ela pergunta da desfiliação, olha, estou afiliada num partido, não quero mais ficar afiliada em nenhum. Como é que se procede isso? Isso. Essa também é importante, porque, olha, quero voltar a não ter filiação. Tem que fazer um requerimento direto no Tribunal Eleitoral, direto no cartório eleitoral, um requerimento simples, pode ser de próprio punho. A Justiça Eleitoral, na parte de peticionamento, ela é muito simples e acessível, porque é o objetivo constitucional, quando você, na democracia, que você dá acesso a um sistema de eleição democrática, você tem que facilitar o acesso também a essas pessoas. Então, o cartório eleitoral ele pode receber um requerimento de próprio punho com os dados da pessoa, com o seu título de eleitor, sua seção, CPF, toda a sua qualificação endereçada ao juiz eleitoral, requerendo sua desfiliação do partido tal, coloca a data, assina e entrega lá no cartório eleitoral. Aqui em Batatais, o cartório eleitoral funciona ali na rua Chiquinha Arantes, eu não me lembro o número, mas é do lado... próximo à escola Dr. Washington Luiz, né? Tem os horários próprios de funcionamento, tem o WhatsApp do cartório eleitoral, que eles sempre respondem, né? Mesmo eu como advogado, mas já orientei cidadãos a
mandarem o WhatsApp direto para o cartório responde, né? O técnico da Justiça Eleitoral, ele responde informando tudo. Então, Karina, faça esse requerimento, encaminhe ao juiz eleitoral para que ele possa lançar, porque quando é desfiliação, o cartório eleitoral tem uma senha coringa, vamos dizer assim, né, que ele tem possibilidade de excluir e incluir qualquer pessoa aí dentro dos partidos. Então falávamos, né, filiação agora até o dia 6, para quem quer sair candidato nesse pleito, né, então os partidos estão se mobilizando, se movendo aí. Uma das coisas que o Rogério coloca aqui, é até importante isso, né, das pessoas terem clareza que o partido está ok na cidade, né, porque também é um toque, né, é possível você se filiar, mas se o partido não tiver uma diretoria, né, executiva, mesmo que provisória, não tiver com a documentação ok, isso também impede candidatura. Exato. E vou além, Lu, não somente o partido. O ano passado nós tivemos dificuldades e alguns partidos perderam candidatos com votos expressivos que já haviam disputado. Por quê? Por falta de regularização de prestação de conta em outras eleições. Então, isso, eu sempre falo, vai ser candidato, tem que estar atento, tem que ter o compromisso e saber, não seja candidato só por ser... e nós temos muitas candidaturas laranjas para encher partidos, isso existe em todos os municípios, em todas as esferas, e tome cuidado, por quê? Porque se você for candidato e não cuidar da sua campanha, da sua candidatura e não encerrar ela com a prestação de contas à Justiça Eleitoral, você vai ficar bloqueado, barrado, ter contas não apresentadas e vai te impedir de disputar um outro pleito. Então, por exemplo, se no pleito passado você foi candidato sem compromisso, candidato sem correr atrás de nada, e agora você cresceu durante esses 4 anos, participou de movimentos, conquistou eleitorado, base eleitoral, grupos, e agora você vai ser candidato com possibilidade de eleição, se suas contas passadas da outra campanha não for regularizada, não é possível registro de candidatura, não vai registrar a candidatura no prazo correto. Então, os diretórios dos partidos têm que estar organizados, eles têm que estar em dia com as suas nominatas. O que é a nominata? A nominata é o documento que declara e dá poderes para os dirigentes partidários responderem em nome do partido. Então, aqui em Batatais vai ter uma diretoria que vai responder pelo partido e que vão ser partes legítimas, né, de direito para... Assim que puder realizar a convenção eleitoral, elas possam declarar os candidatos e registrá-los junto ao Tribunal Eleitoral, junto ao cartório eleitoral. Então é muito importante que esteja regularizado as nominatas partidárias, os diretórios e mais do que isso, as pessoas que desejarem ser candidatos, procure um contador, procure alguém para ver. Tem gente com bloqueio em CPF, né, com irregularidade de CPF perante a Receita Federal por conta de falta de prestação de conta eleitoral. Uhum. E aí que está, né? Tem toda essa dinâmica da documentação, não é? A gente está falando aí da documentação fiscal do sujeito, né, junto à Receita, etc. Mas também tem certidão criminal, tem uma série de certidões para efetivar uma candidatura. Exatamente, Lu. Então vamos lá. Quando abrir o prazo para a realização das convenções coletivas dos partidos, né, que vai até o dia 15 de agosto, se eu não me engano, ela começa em 20 de julho e termina em 15 de agosto. O prazo para a realização das convenções coletivas e registro das candidaturas. Então até o dia 15 tem que estar todo mundo registrado dentro do sistema. Eu acho que eu falei o prazo errado, mas eu acho que as convenções elas vão do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. E nós temos do dia 5 ao dia 15 o prazo para registro. Onde registra? Registra num sistema que chama Candex. Né? O Candex é um sistema do cartório eleitoral que disponibiliza uma senha ao partido político que vai contratar alguém ou vai fazer alguém. Na última eleição fomos nós que fizemos da coligação que nós participamos, e essas candidaturas vão ser registradas. Para registrar uma candidatura no sistema, no Candex, precisa dos documentos, assim como você falou. Documentos, RG, CPF, comprovante de residência, tem que assinar 4 declarações que são obrigatórias
obrigatórias para a Justiça Eleitoral, né? Você tem que assinar de próprio punho na convenção essas certidões. Tem que ser registrado também as certidões negativas criminal, execução criminal do Estado e da Justiça Federal. Tem que ser, a gente juntava também as cíveis, tudo para garantir. Se já teve algum processo, tem que pedir a certidão de objeto e pé lá no fórum. Então, naquele momento, naquela eleição, a coligação, ela forneceu todo esse serviço para o candidato. Então, o candidato só participou da convenção, levou seus documentos pessoais, assinou essas declarações e o nosso escritório, na oportunidade, tirou todas essas certidões e lançou tudo no sistema. Isso, vão fazer isso comigo agora? Depende. Depende do seu partido e da coligação que você vai estar. Então, por isso que quando vai se filiar com o desejo de disputar uma eleição, converse com a pessoa que está te convidando para filiar sobre o que estrutura o partido vai te dar. Alguns partidos lá na outra eleição, eles pagaram o contador para fazer a prestação de contas final. Outros partidos não pagaram e era uma obrigação individual de cada candidato, porque de fato o candidato, a pessoa tem que saber que é uma responsabilidade dele, ao final do pleito, encerrar sua conta bancária, que é obrigatória a sua abertura, encerrar sua conta bancária para dar baixa no seu CNPJ e apresentar sua prestação de contas via contador. Então, é uma coisa que tem que ser muito conversada, precisa, se você tem processos ou já teve, né, e aí eu não vou falar, tem que respeitar o prazo do ficha limpa, porque na outra eleição nós tivemos problema de candidatos que registraram apresentaram o registro e foram barrados no registro por conta da ficha limpa. Nós tivemos caso em Batatais. Então, se tem esse desejo, já apresente para os líderes partidários que vão consultar os seus advogados se essa pessoa pode disputar ou não por conta dos impedimentos da lei da ficha limpa. E como que ele vai saber? Tirando as certidões criminais e de execução criminal e com isso, se tiver processo que conste, fazer a objeto pé de cada um para ver se tem possibilidade ou não de registrar a candidatura. Muito bom. Também dentro dessa linha aí dos prazos que a gente falava, né, a gente tem visto também o afastamento de pessoas ligadas ao executivo, secretários, diretores, etc., em função também desse prazo, não é? Tem que ter uma desincompatibilização aí para quem quer sair candidato. Exatamente, Lu. Nós estamos vivendo isso aqui em Batatais. Ontem na sessão, quem pôde acompanhar viu que o vereador Rastelli retornou à Câmara Municipal para exercer o mandato de vereador, para se descompatibilizar com o cargo de secretário. Por quê? Porque o cargo de secretário, na legislação eleitoral, ele exige um prazo de descompatibilização com o poder público de 6 meses. Então, até o dia 6 de abril, o vereador, se quisesse disputar a eleição novamente, ele teria que estar descompatibilizado fora do cargo público dele, que ele vinha exercendo desde o ano passado. Os assessores são 3 meses, os comunicadores, 3 meses também, antes do dia da eleição, que é dia 6 de outubro. Então, a gente vê que tivemos outra secretária que também saiu, né, exonerou, porque possivelmente, eu acredito que ela seja candidata, né, ela precisa de estar afiliada 6 meses e estar fora do serviço público no cargo de secretário por 6 meses também. Então, gente, vai ficar bem claro, né, dia 6, se eu não me engano, é domingo, segunda-feira, quem filiou, filiou, quem descompatibilizou, descompatibilizou. Quem não tem filiação não pode ser candidato. Quem não descompatibilizou não pode ser candidato. E aí a gente já começa a enxergar o cenário eleitoral da cidade. Que vai acontecer ou não, quem vai ser candidato ou quem não vai. E aí também tem uma questão interessante aí dentro dessa estrutura, que é o domingo que você está colocando, não é? Porque se não fosse a plataforma digital, né, o prazo seria ou até na sexta ou até na segunda. Exato. Porque teria que ser feito fisicamente, né? Agora com online, né? Mas também a gente faz um aviso aqui que o domingo, o sistema no país costuma congestionar, porque vai estar todo o país inteiro. Exatamente. Lançando, não é, nesses últimos dias aí, na base de dados, essas filiações. Não pode deixar para a última hora,
não pode deixar a sorte, né? Eu sou advogado e o nosso sistema também é digital, né? Antigamente, o advogado lá no fórum, ele só podia ir no fórum até às 7 da noite. O prazo findava no final do dia às 19 horas. Ele não tinha possibilidade nenhuma. Se ele chegasse 7, 19 e 1 no fórum, ele não conseguia protocolar. Né? Hoje a gente tem essa possibilidade de fazer até meia-noite. Assim, só que nós ficamos reféns às falhas de sistema. Então não dá para contar com a sorte que vai estar funcionando, porque, como o Lu disse, o país inteiro querendo se filiar, são mais de 5 mil municípios, 5 mil pleitos eleitorais, 5 mil órgãos partidários municipais que estão na mesma corrida. Então não fique dependendo vai sair uma resolução falando que vai dar mais um dia de prazo. Dificilmente isso vai acontecer, ainda que tenha uma instabilidade técnica. Eu acredito muito pouco que o Tribunal Eleitoral vá fazer isso, a não ser que seja um caso de hacker, invasão de sistema, e que seja muito comprovada, mas por simples instabilidades, não se altera o calendário eleitoral, assim como nós falamos lá no começo. O prazo eleitoral já foi fixado desde o ano passado, já estava tudo organizado, então o juiz sempre vai julgar, falando, olha, vocês tiveram muito tempo para fazer isso, então possivelmente difícil de acontecer um aumento de prazo. Perfeito. Também relacionado aos prazos aí, não é? A gente também tem os prazos relacionados ao executivo de entrega, início de obras, inaugurações, etc., né? E por que a gente fala da importância dessas datas, não é? Dessa questão? Justamente porque interfere diretamente na rotina do cidadão, não é? Olha, o que for licitado e organizado até a data limite pode ser feito, o que não, só pós-eleição. Exatamente. Essa trava eleitoral, ela serve para dar competitividade e garantir a igualdade durante um período eleitoral. É claro que o prefeito sai na frente se ele ficar durante toda a campanha dele, ao invés de ele pedir voto, ele ficar cada dia inaugurando uma obra nova, cada dia ele entregando um serviço novo. Então a legislação eleitoral, ela fixa esse prazo para garantir às pessoas que vão concorrer, que não estão na máquina pública, que elas tenham competitividade, que elas tenham possibilidade de exercer o direito de se candidatar, de ser votado e de mostrar suas propostas. Né? Então nós vamos ver agora, né? A gente estava conversando aqui antes do programa, nós temos dentro desse período festa do leite, nós temos dentro desse período festas importantes na cidade, shows, atividades que são pagas, né, pelo poder público, que existe dinheiro público envolvido, mas que o chefe do executivo não pode mostrar diretamente, né, como feito seu, por conta das travas e do bloqueio eleitoral. Então nós temos que nos atentar a isso e ficar de olho, porque isso é causa de problema no registro da chapa lá na frente. A gente falava no início que é isso, né? Prazo é prazo, raramente você consegue aí, né, depois recorrer caso perca algum desses prazos, não é uma questão difícil dentro da legalidade. E quando a gente desencadeia o processo, olha, foram feitas as convenções, documentação tudo ok, etc., aí se abre de fato o período eleitoral, não é? Ou seja, se pode fazer campanha normalmente, etc. Nos últimos anos a gente teve algumas mudanças, não é? A última delas, que eu acho que é uma pena, não é? É que, por exemplo, o horário eleitoral de TV e de rádio é só majoritária. Tiraram os vereadores aí da disputa, não é? Não só pelo ponto de vista de conhecimento, mas que a gente perdeu um monte de pérola dos horários eleitorais aí dentro da disputa, não é? Então, hoje, a gente vê que cabe ao candidato legislativo gastar sola de sapato ou apelar para a rede social, né, para mostrar que é candidato. E eu acho que você foi candidato, acho que você deve ter tido essa experiência de chegar ao final do pleito e encontrar com alguém que disse a seguinte frase: não sabia que você era candidato. Nossa, várias. Exatamente, Lu. Várias pessoas, eu me lembro, dentro do primeiro ano do mandato, no supermercado, eu encontrava e falava assim, mas o que você está fazendo da vida? Não, eu tô na Câmara, Mas você foi candidato? Fui. Né? Nossa, nem vi. As pessoas, infelizmente, para muita gente não chega a informação. Porque
além, né, nós em Batatais, Lu, nós somos privilegiados de termos essa TV educadora, de termos a TV educadora em Batatais. Você assiste a TV aí, você está aí na tua casa assistindo com coberturas dos eventos da cidade, de fatos, notícias da cidade, e é raro isso em cidades do interior, cidades pequenas. Então nós batataenses somos privilegiados de termos a TV educadora e com isso de ter um horário eleitoral que mostre pelo menos os candidatos da cidade. Eu estava falando com o Lu aqui que eu tenho um amigo em Altinópolis, minha família é de Altinópolis também, e eu tenho um amigo que vai disputar a eleição lá como pré-candidato. Ele está pré-candidato ao executivo e vai ser candidato posteriormente, se tudo der certo. Lá não tem TV, lá o candidato ao executivo, ele não tem como mostrar em grande escala as suas propostas. Então é sola de sapato, saliva, panfleto e rede social. Então os candidatos têm que ficar atentos a como vai fazer isso. Uma das mudanças, assim como você disse, foi essa mudança no horário eleitoral gratuito da TV, né, e do rádio, e não é gratuito. É gratuito porque as emissoras... A veiculação é gratuita. Isso, a veiculação é gratuita dentro dos horários de TV, né? Mas nós também tivemos uma mudança no prazo da campanha eleitoral, né? Antes nós tínhamos campanha de 90 dias. Eu juro para você, Lu, eu quando fui candidato, ao final da minha campanha, eu fiquei imaginando como as pessoas conseguiam fazer 90 dias de campanha eleitoral, porque é muito tempo, né? Ao mesmo tempo que 45 é pouco, o outro prazo era muito grande, né? Porque uma hora você fica sem fôlego, né? Mas a Justiça Eleitoral entendeu por transformar a campanha eleitoral em 45 dias. Então, esse ano, quando começa, quando você que quer ser candidato aí, pode pedir o voto para as pessoas, a partir do dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto inicia a corrida eleitoral, né? Você pode bater, fazer santinho, distribuir, mandar o pedido de voto. Essa semana passada, se eu não me engano, né, o Tribunal Superior Eleitoral já editou normas sobre a pré-campanha, sobre o uso de inteligência artificial, né? A gente vê que a legislação eleitoral ela vai se amoldando e acompanhando as novidades. Então, esse ano nós vamos ter muito. Nós estamos num momento de inteligência artificial aí no pico. ChatGPT e assim por diante, elementos que fazem fotos com inteligência artificial, vídeos com inteligência artificial, né? Vocês podem, você pesquisar facilmente no seu computador, no seu celular, eu vi um vídeo do Pedro Bial, uma inteligência artificial falando como se fosse ele. Então o tribunal já regulamentou isso, já falou na pré-campanha, se você está em pré-campanha não pode nem pedir voto explicitamente, e também tem que tomar muito cuidado com o que fala, como se posiciona para pedir o apoio. Porque pode ser entendido, olha, eu conto com você, eu vou com o seu apoio na campanha. Isso já tem se entendido que pode ser uma antecipação de campanha. Rafael, antecipação de campanha, o que vai acontecer? Se eu antecipar minha campanha, eu vou ter uma proibição de registrar a minha candidatura? Não, mas você vai ter que pagar uma multinha de R$5.000, aproximadamente, para o Tribunal Eleitoral por antecipação de campanha. Então tem que tomar muito cuidado. Pré-campanha ela é muito ampla, né? Eles estão restringindo e estão tentando moldá-la mais para ficar dentro dos padrões legais, para que não se possa tudo, porque nós já tivemos outras eleições que se podia tudo na pré-campanha, né? Então, esse pedir voto, ainda que maquiado, né, de uma forma meio que indireta, tem que tomar cuidado, né, para não configurar uma pré-campanha ou campanha antecipada. Perfeito. Uma outra questão, né, que a gente destaca, né, você falou aí da abertura de conta para a campanha, né, da questão específica aí dos gastos eleitorais, que é uma coisa que está cada vez mais rígida, né? Então todo gasto eleitoral é por movimentação da conta do candidato, não é? Como você coloca bem, tem que zerar essa conta até o final da eleição e depois bater isso, né? Toda saída de recurso, o que foi pago, não é? E tudo certinho, e com o que se pode e o que não se pode gastar. A lei é muito clara nisso. A gente já teve várias cassações nos últimos anos em função disso, tanto do abuso do poder econômico em campanha, né, de sujeito que gastou mais do que podia, ou que gastou por fora da conta,
né? Porque muita gente abre a conta, mas está gastando por fora ali. Caixa 2. Caixa 2, né? Ou por antecipar esse gasto de campanha, etc. Também é um ponto a ser analisado. Exatamente. Nós tivemos problemas também na outra eleição com candidatos que não foram ao banco abrir a conta. É obrigatório. O candidato ele tem que ir ao banco, não tem custo nenhum. Ele não tem taxa nenhuma. Mesmo que assim, não vou gastar com a minha campanha. Ganhei lá os santinhos do partido, né? Abro a conta, fica sem movimentação até o final da campanha, fecho e depois justifico porque não movimentei. Exatamente. Por exemplo, eu na minha campanha, eu estava falando com uma pessoa essa semana, né? Que a gente estava falando de filiação. Eu falei assim, olha, eu não declarei nada, porque eu não gastei nada, realmente eu não gastei nada. Eu dei o material do santinho que a coligação me deu, o que eu gastei foi a prestação de contas. Que aí eu declarei que eu paguei a contadora para fazer R$200 e foi isso. Só que aí teve outros candidatos que começaram a declarar coisas, porque a gente tem que pensar que você tem que ser coerente, é uma prestação de conta, gente. Sim. Quando você declara um dinheiro, é sério, né? Algumas cidades recebem dinheiro de fundo partidário, de fundo eleitoral, é dinheiro público, então tem que ter um cuidado. Nós tivemos casos aqui em Batatais de contas que foram reprovadas de campanha, tá? E isso eu já vou deixar bem claro, isso não torna o candidato inelegível, tá? Ele tem as suas contas desaprovadas, mas não o torna, o cara não vai poder disputar a eleição esse ano porque ele teve conta reprovada na outra eleição. Não, conta reprovada se trata de uma outra forma, com multas, com devolução de valores e assim por diante. Então eu quero chamar a atenção a um caso que nós tivemos, que o candidato daqui de Batatais declarou na sua prestação de conta gasto com combustível, só que ele não declarou que ele tinha carro. Então quando o juiz foi auditar a conta dele, falou, mas você pôs combustível em quê? Se você não me declara que você tem um carro, você declara que você não tem nada, às vezes não pode ser, se não é o seu carro, você tem que fazer um termo de, o cara me emprestou o carro para eu levar as pessoas que vão fazer a campanha. Tem que ter um contrato, tem que estar lá com a placa do veículo. Por quê? Porque as informações tem que bater. Sim. Se você tem combustível, por que você tem combustível se você não declara um veículo? Então tudo isso tem que ser colocado em pauta, tem que ser bem analisado, é por isso que precisa do contador, é por isso que precisa de ter um advogado ligado às campanhas, para estar orientando isso, para estar orientando essas prestações de conta, porque dá muito problema, né? Tem que ficar atento também até aos CNPJs de quem presta serviço para a tua campanha. Por quê? Porque se o CNPJ que prestou serviço para a tua campanha tiver baixado, ou se ele estiver irregular perante a Receita Federal, a tua conta vai ser reprovada e você inclusive vai ter que devolver o dinheiro que gastou com aquele prestador de serviço. Então não é nem culpa do candidato, é uma culpa de um terceiro. Então isso na eleição, as chapas, principalmente da majoritária, tem que ter advogado junto, tem que ter contabilidade junto para fiscalizar, para cuidar de tudo isso, de analisar tudo. Quem que você está contratando? Olha, eu estou contratando a produtora tal. Me passa o CNPJ, vamos consultar, tira a certidão dele, vê como está. Por quê? Porque em uma eventual impugnação à prestação de conta, você tem como provar que naquela data você consultou, que estava tudo regular e aí com essa boa fé, o juiz vai, se Deus quiser, se tudo correr bem, se tiver um bom trabalho, vai declarar as contas bem prestadas. Outra coisa, assim que o registro de candidatura sai, Lu, é automático no sistema da Justiça Eleitoral a criação de um CNPJ da Receita Federal. Então é vinculado ao candidato e ao CPF dele no momento do registro de candidatura. Quando é deferido o registro, já sai o CNPJ do candidato, que tudo que ele for comprar, e que com esse CNPJ ele vai ao banco abrir sua conta, que tudo que ele for comprar tem que ser naquele CNPJ. Todas as notas fiscais tem que ser naquele CNPJ. Que o santinho que ele for fazer tem que sair com o CNPJ da campanha dele, porque se foi ela que pagou. Então tudo isso o candidato tem que estar atento. Eleição não é brincadeira. A eleição ela é uma garantia da democracia, é uma efetivação da democracia através das suas escolhas dos seus candidatos.
porém é algo burocrático e sério. Então tem que se tomar todos esses cuidados para que depois, posteriormente, não se tenha uma dor de cabeça. Então tem que fazer tudo certinho, abrir a conta, limpar a conta, fechar a conta, prestar no banco, né? Prestar conta junto à Justiça Eleitoral, encerrar o CNPJ, e aí o candidato, ex-candidato ou atual mandatário vai ter aí a sua vida, a sua rotina seguindo normalmente. Rafa, falávamos aí, né, dessas datas do calendário, de cuidados a se tomar, né, com a abertura de conta, toda a questão financeira, etc. E o André coloca também uma questão aqui, não é? Essas pessoas que desconfiam que tem alguma pendência, é hora também já, né, para tentar se resolver aí, assim como a filiação, para não deixar isso lá para a boca do gol na hora do registro da candidatura. Exatamente, é só procurar qualquer contador que eles têm senha, eles têm acessos a esses sistemas eleitorais e consegue consultar. Semana passada mesmo eu atendi um rapaz que deu uma pendência no CPF dele, que foi acusado na hora de fazer a declaração de imposto de renda, e uma dessas pendências era eleitoral, era de um processo eleitoral. Então o ideal é, se você já se envolveu em alguma política, em alguma campanha, já deu um nome para ser candidato, tem essa suspeita, procura um contador para fazer essa consulta, porque ou vá no cartório eleitoral, o cartório eleitoral informa, leve seu CPF, leve seu título de eleitor lá no cartório eleitoral, que eles conseguem puxar para você, e se tiver alguma pendência, vai precisar de um contador e de um advogado para regularizar essas pendências. Por quê? Porque quando você não presta conta, se torna um processo eleitoral lá no PJE. E para peticionar, para fazer qualquer protocolo, quem tem o direito de petição é o advogado. Então tem que procurar para fazer essa prestação assinado por um contador também. Então vá procurar, vá atrás, porque deixar para a hora, assim como o Lu falou, para a boca do gol, não vai dar tempo, e você pode perder uma chance da tua vida, se quer contribuir para a efetiva democracia de uma cidade. Eu que participei, eu que disputei, que me elegi, que representei o povo de Batatais e saí com a cabeça erguida por ter cumprido o papel de representar as pessoas, é muito bom, é muito importante, porque a política ela só serve para isso, na minha concepção, contribuir para o bem comum, representar as pessoas e fazer um pouquinho para tornar a vida de cada um pouquinho melhor. Muito bom. Pedro, colocando uma outra questão, né? A gente estava falando aí das questões que interferem uma candidatura. Ele pergunta se endividamento, né, dívida comum, né, trava a candidatura. Não trava. Toda a parte, inclusive das certidões que se tira, não tira a certidão do Serasa. Então fiquem tranquilos, nem do SCPC, né, dívidas, processos de execução de dívida, dívidas civis. MEI atrasado. Não tem problema, MEI atrasado, IPVA atrasado, isso não impede o registro de uma candidatura, porque o direito eleitoral, ele é uma efetivação da garantia da democracia. Então, a única coisa que barra é a lei ficha limpa, que aí são processos criminais que o candidato já enfrentou, já teve, já foi condenado. Até se ele estiver respondendo o processo ainda, ele não é considerado condenado. Então, em regra, ele é um ficha limpa. Uhum. Né? Até que se tenha uma decisão condenatória transitada em julgado, ele é só investigado. Então, isso também não impede. Então, para ser claro, dívidas não impede o registro de candidatura, pode se filiar até o dia 6 e pode apresentar teu registro de candidatura. Perfeito, não é? E o transitado e julgado que você coloca aí é aquele que não está em recurso, né? Porque Exatamente. Você tem recurso também. Hoje, o entendimento majoritário, né, é que o cumprimento da pena pode ser iniciado após o 2º grau de jurisdição, né? Então, por exemplo, o processo que passa por Batatais, condenação, primeira instância, vai para São Paulo o tribunal mantém a condenação, a parte ainda pode recorrer.
ao STJ e depois ao STF, dependendo da matéria. Porém, o cumprimento de pena já pode ser iniciado. Então, nós temos já na segunda instância, pode, se for um caso de prisão, pode ser expedido um mandado de prisão contra a pessoa e os efeitos da condenação já começam. Então, eu entendo que pode sim o candidato ser impugnado... Em segunda instância. Exato, por já ter sido condenado em segunda instância. Eu acredito que ele vai conseguir... se registrar, mas que apresentadas impugnações vai gerar um processo que esse candidato vai ter que se defender até o mais alto escalão aí dos tribunais eleitorais. Até porque pode gerar um paradoxo, né? Imagina aí o sujeito condenado em segunda instância, cumprindo uma prisão e candidato. Exatamente. Né? Então isso pode acontecer. Exato. Rafa, quero agradecer imensamente a participação conosco, a clareza aqui das colocações, não é? Esperamos aí que tenhamos um período tranquilo de pleito, não é? E fica sempre o convite para participar conosco. Muito obrigado, Lu, muito obrigado à TV Educadora por sempre abrir as portas para nós estarmos aqui. Eu quero agradecer imensamente ao nosso presidente da Ordem dos Advogados da 51ª Subseção, que é aqui de Batatais, o Dr. Mário Araújo, que me encaminhou aqui através da diretoria, a doutora Carla, que possibilitou em conversa com a Rádio TV Educadora, para que a gente venha fazer esse bate-papo aqui. Eu sou muito grato a ter uma Ordem dos Advogados em Batatais tão presente e tão atuante, tão zelosa conosco que somos advogados. Então agradeço muito o espaço, Lu, da Educadora, o seu espaço aqui nesse programa que tanta gente assiste, né? Que assim como eu já disse, nós batatenses somos privilegiados de termos uma TV à nossa disposição aqui na cidade para levar a comunicação e o informativo. Então, mais uma vez, muito obrigado, que você tenha uma boa tarde, um bom restinho de semana e que, se Deus quiser, que nós tenhamos aqui em Batatais um pleito onde a democracia prevaleça e ela sempre vença.